Seja bem-vindo a essa 7ª aula do curso Educação Financeira e Evangelização. E nessa aula eu quero compartilhar com você como realizar um workshop de educação financeira na sua igreja. A ideia é que você tenha aqui o passo a passo, aquilo que é extremamente necessário para que você consiga realizar um evento de grande conexão, para que de fato compartilhe o Evangelho de Jesus com mais pessoas que normalmente não vão à igreja, mas a partir de então irão por conta desse evento em especial. Nesse sentido, a primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente é justamente o preparo do conteúdo de finanças. Você já sabe, eu já falei vários temas que você precisa pelo menos conhecer inicialmente, estudar um pouquinho para poder compartilhar com eles, mas é necessário se preparar para esse evento. Não dá para de fato só marcar uma data e começar a fazer. É importante que você prepare um grupo de pessoas para receber os não cristãos que chegarão à igreja. É importante que você esteja preparado com o mínimo que é necessário ali, com a estrutura, para receber bem, com café, com tudo aquilo que é necessário para você fazer uma boa experiência, para que a pessoa chegue lá e não se sinta incomodado com aquele evento, mas de fato se sinta realizado com aquilo que está sendo fornecido ali. Estudar sobre esses pontos de educação financeira é bem importante. Então você já tem ali nas aulas anteriores alguns pontos que são cruciais, basicamente essenciais para aquilo que você vai fazer. Nesse aspecto, pega aqueles pontos, vá até a internet, vá a algum livro, faça algum curso mínimo ali, mas você já consegue avançar um pouco mais, dominando o que é inflação, juros compostos, caminhos para investimentos, os pontos principais de educação financeira. Eu não estou dizendo que você precisa se tornar um expert, que você precisa fazer os maiores cursos, eu estou dizendo que você pode e deve se preparar minimamente para dar conta daquela discussão, daquele conteúdo que vai ser espalhado ali. O que eu diria para você também é, prepare uma boa apresentação, uma simples apresentação, um visual bonito, algo que a pessoa possa ouvir, talvez um vídeo que vá ilustrar aquilo que você quer ensinar, talvez alguma matéria, talvez alguns materiais impressos, materiais complementares, alguma coisa que a pessoa possa fazer junto com você para que de fato aquela experiência fique muito boa. Então, esse é o primeiro ponto para que você se prepare para realizar um workshop, o preparo do conteúdo de finanças. Já o segundo ponto aqui que eu diria para você é os principais pontos que você deve ter aí na sua mente para ensinar são justamente esses. Primeiro, inflação, juros compostos e como investir. Se você tiver esses 3 pontos, você já consegue ter muito conteúdo. Mas ao mesmo tempo, por que é importante saber de educação financeira? Mostrar para as pessoas que estão lá o que a falta de educação financeira pode gerar na vida delas ou já tem gerado na vida delas. Por que é importante mudar a perspectiva de vida? Você sabe, aqui nas aulas anteriores eu já te dei alguns conteúdos que vai te auxiliar a demonstrar isso para essas pessoas. Sobretudo, quais são os efeitos na vida daquelas pessoas quando elas passam a se organizar em suas finanças pessoais. Se você caminhar nesse sentido, você vai conseguir, de fato, gerar uma boa organização financeira a partir daquele encontro. As pessoas conseguirão saber o caminho, passo a passo, para se organizar financeiramente melhor. Então, organização financeira é um ponto importante que você precisa saber minimamente para poder fornecer para elas. Quando a gente está falando sobre isso, de organização financeira, é importante também ter alguns pontos iniciais sobre saída das dívidas. Como que faz para sair das dívidas? Como que pode negociar para sair das dívidas? Esses são pontos bem importantes e que a maior parte das pessoas procuram o tempo inteiro. Quando você estiver organizando o evento lá, esses são, de fato, alguns pontos que você precisa ter. Principalmente também alguns pontos iniciais para investir, seja reserva de emergência ou até mesmo construção de patrimônio. Quais são as possibilidades? Se você souber esses temas, provavelmente você já vai conseguir ajudar bastante essa realidade do contexto brasileiro. Você se lembra, por exemplo, que eu disse que falta muita educação financeira no histórico do nosso país. Então, se você dominar esses temas iniciais que eu disse nessa aula, você já conseguirá, de fato, fornecer um conteúdo que vai ajudar a vida dessas pessoas. Agora, o terceiro ponto aqui é o processo de entrega. Como é que você vai entregar o conteúdo? Como é que você vai fazer? Nesse aspecto, eu diria que você tem que ter um encontro que seja fluido, gostoso de estar.
bem participativo, uma apresentação bem feita, um material complementar que a pessoa vai fazer junto, atividades impressas se você conseguir, possibilitar que tenha interações durante o momento que você estiver fazendo. Você vai fazer pausas, você vai fornecer espaço para que eles façam perguntas sobre aquilo que está sendo apresentado. Esse evento é importante que aconteça entre 2 a 3 horas. E conforme você realizar esse evento de 2 a 3 horas, você pode fazer pausas para perguntas, interações, pausa para coffee break, para um cafezinho, para algum lanche que vai ter, e aí isso vai ajudar demais as pessoas a terem cada vez mais conexões. Seja os membros ou você mesmo, e você vai conseguir interagir muito com as pessoas que estão ali. Mas a boa experiência dessas pessoas, quando estiverem lá no seu evento, na sua igreja, é importante para que de fato elas se sintam impactadas, para que de fato elas se sintam conectadas e de fato queiram caminhar com esse relacionamento que você está abrindo ali. Outra coisa que é importante que você tenha em mente, quando a gente está falando sobre fazer um workshop, divida esse workshop em módulos. A gente agora está falando sobre a dinâmica, né? Qual é a dinâmica desse workshop? Então, divida por módulos. Faça módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Olha, o primeiro eu vou falar sobre o contexto brasileiro, o segundo eu vou falar sobre a necessidade que o contexto brasileiro tem de educação financeira, o terceiro eu vou falar sobre a contribuição que a educação financeira gera na vida das pessoas. Eu vou dar elementos principais para que as pessoas se organizem no quarto módulo, e no 5 módulo eu vou dar alguns passos iniciais para a pessoa começar a investir. Ponto. Eu já dei aqui a estrutura para você organizar um workshop a partir de módulos e dividindo isso entre 2 a 3 horas. Uma coisa que é importante é estabeleça sempre um movimento interativo. Se você apresentar alguma questão, faça perguntas, interaja, deixe as pessoas participarem, porque quanto mais elas se sentirem acolhidas, mais diálogo ocorrer, mais interação ocorrer ali, mais abertas elas estarão, principalmente para conexões missionais, e isso é muito importante para a gente. E óbvio, além do próprio processo de aprendizado, daquilo que você está ensinando como educação financeira, vai ser significativo para ela, porque não vai ficar enfadonho, não vai ser chato, vai ser algo bem interativo e bem bacana para que ela possa participar. As perguntas. Eu sei que toda vez que eu falo sobre perguntas e respostas, quem vai fornecer a palestra ali, o workshop em si, fica um pouquinho inseguro. Tony, se fizer uma pergunta que eu não sei, se começar a fazer coisas que eu não domino tanto. Nesse sentido, você já tem alguns pontos que você pode se preparar. É muito difícil as pessoas procurarem saber além dos temas que a gente está colocando ali. Eu basicamente te dei todos os temas que você precisa saber sobre educação financeira para esse evento. Mas caso haja ainda perguntas que não sejam necessariamente aquelas que você está dominando, algo que você pode fazer é justamente falar, olha, em uma próxima ocasião eu te respondo, eu vou pesquisar sobre isso, eu preciso entender um pouquinho mais, deixa aqui o seu número que eu vou te mandar uma mensagem depois, a gente pode marcar outros encontros com vocês para a gente aprofundar cada vez mais. Enfim, não se sinta inseguro caso haja perguntas. E se houver perguntas que você não sabe, você pode criar novas possibilidades de contato justamente porque tem uma pergunta não respondida ali, ok? Então, a ideia aqui é que de fato a gente consiga avançar e fazer um processo e dinâmica muito saudável para aquele workshop. Só que, sobretudo, algo que para a gente é bem importante, além de abençoar a cidade, as pessoas da cidade com um conteúdo relevante, algo que a gente pode fornecer é aquilo que a gente chama de conexões reais. Conexões antes do evento, durante o evento e pós-evento. Durante o momento em que as pessoas estão chegando ali, os membros da nossa igreja estarão recebendo essas pessoas. E conforme essas pessoas estão sendo recebidas, imagina fazer uma belíssima recepção. Uma recepção que seja agradável, as pessoas sorrindo, recebendo bem, dando boas-vindas, dizendo que aquele espaço é para aquelas pessoas, que aquele evento é para aquelas pessoas, e aí já tem um impacto logo de chegada. Conforme a gente faz isso, durante o encontro, as pausas, as perguntas, a abertura, os cafés que vai ter, o coffee break ali, a gente ser intencional, seja nós como liderança da igreja ou as pessoas que estão na nossa igreja, ser intencional em estabelecer conexões. A ideia é que as pessoas tenham possibilidade de se abrir, de se conectar, de saber onde mora, de saber os interesses e ir gerando relacionamento. E, obviamente, quando acabar o encontro, que essas pessoas já falaram, já aprenderam, a ideia é criar
possibilidade de se encontrar de novo, seja uma visita na casa da pessoa, seja uma conversa futura, seja um aconselhamento, seja uma conversa sobre como lidar melhor com a vida financeira, seja uma conversa sobre entender um pouco mais a perspectiva de Deus quanto a lidar com dinheiro. Enfim, tem várias possibilidades. E, obviamente, o último ponto aqui é marcar encontro pós-evento. Se você puder, marque com a pessoa, estabeleça algum meio para que você continue a conversa, seja a partir das finanças, seja a partir de algum interesse outro que a pessoa tenha, ou até mesmo já marcando para compartilhar uma perspectiva do Evangelho com essa pessoa. Bom, o que eu dei aqui para você é um conteúdo bem importante. Se você rever essa aula, você vai conseguir avançar muito e vai ficar preparado para fazer o workshop de educação financeira na sua igreja. Quero muito que você avance, que você de fato use isso para abençoar a cidade, as pessoas que moram ali na redondeza da sua igreja, e que você de fato use isso para a glória de Deus. Falando em glória de Deus, o tema da próxima aula é justamente esse: como a educação financeira pode ser usada para a glória de Deus, e eu quero caminhar com você, esclarecendo ainda mais esse ponto, porque se tudo deve ser para a glória de Deus, esse ponto de educação financeira, de workshop de educação financeira na nossa igreja também pode ser para a glória dele. Espero você na próxima aula.